só para mostrar que não só com ECMO, mas na cirurgia cardíaca a gente lança a mão no dia a dia do dispositivo. E aqui é um caso que é frequente a gente pegar, o paciente tem que estar tamponado, ou por um derrame pericárdico, e tem que vir para o bloco para fazer uma janela pericárdica. E só para mostrar para vocês que aqui é o fígado e aqui a cava inferior, totalmente dilatada, grande, ó, 2,5, a gente espera que ela tenha até 2 centímetros de diâmetro. E a gente espera que toda vez que a gente faça uma inspiração, seja espontânea ou pelo ventilador na máquina da anestesia, ela altere essa espessura, que a gente chama isso de colapsabilidade da cava. E aqui, muito pequena a variação. Então, isso quer dizer que o quê? Que tudo que está para lá, porque daqui vai dentro do coração, está represado. O coração não está conseguindo mandar nada e está voltando tudo para o fígado. Então, está essa cava dilatada. Aí, o que que fez? O cirurgião fez a pericardiocentese, ou seja, drenou o saco pericárdico, o coração do paciente. E olha ali, ó, a cava ficou num diâmetro totalmente aceitável, 1,2, e quando inspirou, 0,3. Então, o eco nos mostra isso. Está suspeita de que o paciente tem tamponamento cardíaco, se faz o eco, e pode ser tanto transesofágico quanto esse, se vê essa situação da cava, e aí se leva para o bloco, se faz a drenagem. Isso, hoje em dia, felizmente, eles fazem até na emergência, quando o paciente chega, porque um ferimento à bala de tórax, daqui a um pouco pega o coração, está cheio de sangue dentro do coração, e o cirurgião lá na emergência já faz a drenagem e é salvador de vida. Tá? Enfiar a agulha ali, até chegar no bloco, salva a vida mesmo. Esse aqui é uma outra situação do perioperatório, só para ilustrar que não precisa ser só cirurgia cardíaca. Isso aqui, um paciente que foi fazer uma prótese de quadril. Prótese de quadril é uma das cirurgias que mais tem risco de embolia pulmonar, porque eles pegam lá e martelam toda aquela prótese dentro da medula, então aí estava indo tudo tão bem, daí um pouco descamba tudo, hipotensão, hipoxêmica, não sei o quê. Aí a gente, normalmente esse é o ventrículo esquerdo, tá? E o ventrículo direito nunca é do mesmo tamanho do ventrículo esquerdo, ele é menor. E aqui a gente põe o eco e vê esse ventrículo direito enorme. A gente consegue fazer umas medidas que se chama FAQ, o normal é 35/13, ou seja, muito baixo, ele quase não está batendo, tá? E aí depois corrigido, a correção aqui é anticoagular, é trombolizar, que a gente chama, o ventrículo direito voltando para o tamanho normal, com os níveis de medida adequados. Então, tem vários cenários que nos ajudam. E a gente, como a gente usa lá de rotina o ecocardio transesofágico, eu desde o início coloco a sonda e já vou fazendo as medidas, tendo o parâmetro inicial. Mas na saída de SEC, ele nos auxilia muito, porque a gente existem parâmetros que a gente vai seguir, e esses são os parâmetros que vocês conhecem, sempre cuidando de frequência cardíaca, pré-carga, pressão máxima, e aí para cada uma dessas tem as orientações, se tu precisa, um exemplo, botar marca-passos, tu precisa que tipo de droga dar e tudo, e às vezes tu faz tudo isso e o paciente não responde. O paciente adequadamente continua hipotenso, e aí no fluxograma, o que tu parte para a próxima, eu vou botar aqui, em fazendo isso, no fluxograma, o próximo é o eco transesofágico. O eco transesofágico, ele vai te mostrar se o ventrículo está mesmo funcionando, está prejudicado ou não, e te dá os guias do que fazer para sair de SEC. Hoje, o que a gente vê muito comumente, quem faz perfusão? Eles olham muito o coração, né? Ah, olha aqui está uma bochecha, o ventrículo está... Não, o VD está enorme aqui. Sim, isso funciona, mas com eco, tu consegue fazer todas as medidas e saber efetivamente o que está acontecendo. Será que ele bochechou, é um termo que eles usam bastante, por causa só da protamina? Será que foi da protamina? Será que a ponte na coronária direita ficou boa? Porque tem um detalhe aqui, ao passo que ele ajuda muito, ele mostra muitas outras coisas, tipo, a tua plastia não ficou boa, entendeu? A tua ponte não está boa.
Então, aí tu depende do outro lado. Do outro lado é do cirurgião de dizer assim, vamos botar em SEC e refazer isso, tá? Não é a regra, gente. Eu sempre acreditei muito e acredito na parceria. Eu acho que tem que ser perfusão, anestesia e cirurgião. Tem que estar sempre em contato, sempre interagindo. Mas é bem comum, não ficou legal as pontes e o cirurgião, isso aí vai recuperar, vai recuperar. E aí ele nos ajuda também na saída de SEC, que é um videozinho que é uma coisa bem comum. E a gente tem um cirurgião lá que é tri-cuidadoso, eu gosto um monte dele, porque ele põe um trem de Lemburg grande, aí põe de ponta cabeça. Aí ele, agora faz um antitrem, que aí as bolhas sobem tudo, faz um antitrem grande, tu põe assim, e aí quase não tem bolha. Isso aqui, ó, essas mosquinhas, isso é ar que fica dentro. Toda vez que se faz ponte, não abre coração, não vai ter esse ar. Quando mexe em válvula, fica essas bolinhas. Essas bolinhas de... Isso aqui é... Que difícil. Essas bolinhas de ar é ventrículo esquerdo. Isso aí vai para a coronária e é comum, assim, tu tá lá bem feliz, né? Tudo acontecendo tranquilamente, ele é um pouco eletro, mostrar como se estivesse infartando. Porque o ar, quando entra na coronária, ele dá um aspecto de infarto, porque em vez de ser sangue irrigando, tem um ar ali dentro. Ele dissolve, sim, ele dilui depois. Só que é bem comum tu tá indo tudo bem, dele um pouco aquele efeito, aquela hipotensão, aquela dificuldade de sair, é ar dentro do coração. Então, quando eles fazem isso, eu adoro quando eles fazem isso de fazer uma drenagem. E aqui, pessoal, para a gente... eu sou uma defensora de tecnologia e inovação, para a gente ver o que já está acontecendo, um videozinho aí pelo mundo, né, o que o futuro nos mostra. Antes de abrir o vídeo, só situando, quando a gente trabalha com transplante, a gente quer que o coração esteja batendo de volta no receptor em 4 horas, tá? Essas 4 horas são de isquemia fria, tá? Então, ou seja, o cirurgião foi lá e tirou o órgão do doador, encheu de custodiol, já vamos fazer propaganda, cadê a nossa... Não, encheu de custodiol, mas é verdade, é excelente o custodiol, transporta o paciente e aí já está marcando esse tempo de isquemia fria. E o cirurgião chega ao órgão, o cirurgião vai lá e implanta esse coração, e esse tempo, gente, tem que ser menor que 4 horas. Tá? Mais que isso, não funciona. Tá? Que bom que o fígado, o rim pode ser 72 horas, que bom que o fígado pode ser um pouco mais, mas o coração, realmente, ele sofre bastante. Então, isso nos limita. Eu não sei porquê, mas o Rio Grande do Sul está com uma doação baixa de pacientes, mas se a doação, Santa Catarina é um estado que doa muito, se a doação é Curitiba, a gente tem que fazer uma logística. Quem é que vai? É um avião da FAB ou é a Unimed? Por quê? Porque a Unimed é um jato, chega mais rápido. Então, às vezes as pessoas não conhecem o cenário por trás da doação, né? Se é o avião da FAB, vai demorar mais. Muito bem. Aí tá lá, chega em Curitiba. É em Curitiba? Não é em Curitiba. Mesmo porque o aeroporto de Curitiba é 30 quilômetros da cidade. Aí tu tem que pegar um transporte, tudo tem que contar. E aí, daí um pouco, tu fez todas as contas assim, gente, 5 horas. 5 horas para estar, esse coração não tem que fazer. Entendeu? A gente perde um doador por causa disso. Mas será que esse motivo, a gente já comentou, onde eu consegui o uso das ondas, a gente perder bastante... O que a gente tem feito, tá? Eu vou sempre usar o hospital de clínicas. A gente sempre pede que tenha um ecocardio, tá? E um outro paciente que era a nossa receptora era, nossa, muito jovem, 31 anos. E como foi uma doação próxima, e sempre depende de um amigo do amigo, né? Que não é o do meu pai, mas é um amigo do meu amigo. E aí tu liga e diz, olha só, tem uma paciente que vai ser doadora aí, tu pode ir lá fazer um eco? Pode ir lá fazer uma cateterismo. Então, essa menina aí conseguiram fazer um cateterismo. Então, a gente viu que sim, que o órgão era bom. Então, normalmente, os órgãos a gente sabe que são bons. Além de alguns detalhes, tipo quanto de nora estava usando. Isso aí é uma coisa que a gente tem uns limites, entendeu? Quanto que estava usando, tipo... Às vezes é um doador, geralmente são doadores, né, de acidente ou de trauma, assim, trauma, tiro, faca e tudo, e às vezes é um cara jovem que te surpreende, eles vão lá ver, o coração não dá para usar, né, ou por muito tempo sofrendo que eu digo,
vai para uma UPA, de uma UPA, infelizmente, vai para um hospital mais periférico, até que vai para um hospital de referência, né? Mas a gente tem procurado triar bem e tem visto que o tempo hoje é um grande limitador. Então, assim, ó, o mundo evolui, né? Esse é um hospital americano, é a Universidade da Califórnia, tá? Esse tá em inglês, mas eu vou conversando com vocês. Esse é um paciente que vai ser receptor de transplante cardíaco. Esse é o Ronald Reagan UCLA, é o quinto melhor local de cirurgia cardíaca nos Estados Unidos. A esposa acompanhando. Óbvio, a ansiedade do paciente, porque ele foi chamado e sim, ele está indo justamente agora para o bloco cirúrgico. E essa aqui é a realidade hoje, gente. Esse aqui é o coração chegando. O coração foi retirado de um paciente, tá? Independente do tempo de viagem, tá? E isso aí quem vai fazer vão ser vocês, os perfusionistas. O coração está nessa máquina, tá? Batendo. Tá? Então, se eu tiver que atravessar o país trazendo um coração, não vai ter problema nenhum. Eu chego lá, ponho nesse dispositivo, olha aqui, olhem que fantástico. Então, o coração batendo aí dentro. Então, se eu demorar 5, 6 horas, outro dia, aquela terça que Porto Alegre inundou, a gente perdeu uma doação porque o mundo caiu e a FAB disse, não tem condições de voar, né? Vão morrer todo mundo ainda. Então, que interessante que hoje a gente já tem essas condições, as pessoas já retira, já põe a bater, já minimiza, não tem esse tempo de isquemia fria, tá? Tá ali ele batendo, tá? Dentro da sala de cirurgia, tá? Igual ele vai tirar o coração cirúrgico e vai dar uma solução de preservação só por causa desse tempinho de tirar dali, botar na mesa e ficar preparando, tá? Ele já faz a solução de preservação. Isso aqui já tem para pulmão, tá? É isso que em Toronto eles alcançaram esse número absurdo de doações, porque eles tiram o pulmão e põem lá e ficam literalmente fazendo, oxigenando, tratando, que o pulmão é um órgão muito sensível, tá? E o CIPEL tem tido resultados assim fantásticos com a gente chama ex vivo, que é tratar o coração e depois implantar. Olha, para mim o transplante cardíaco é fantástico, assim, é mágico mesmo, ver o coração batendo, depois, cara, aquela coisa gelada, né, que veio num saco plástico, largou ali, né, um pouco batendo, é fantástico. E então vocês vão ver aí no final que foi um sucesso, o paciente indo embora, dizendo que está louco para voltar para a Flórida, para cuidar do campo dele, das coisas dele. Então, tomara que chegue logo para nós aqui, né? Que a gente tem condição. Então, talvez a gente não vá ver mais o coração chegando numa lancheirinha, né? Vai chegar nessa caixa ali, a esposa dele agradecendo tudo, né? Enfim, o transplante todo sendo um sucesso e depois vocês vão ver ele retornando o eco transesofágico ali, né, vendo em loco. Aí o término do transplante, transportando ele para a CTI. Né. E aqui, o interessante é o seguinte, isso aqui é experimental, tá? Não é ainda rotina. Isso aqui o paciente aceitou se submeter a esse tipo de tratamento. Aqui é ele já, ó, terminado o transplante, quer voltar para o Arizona, eu falei a Flórida, quer voltar aqui, ó, para os meus cavalos, né? Eu sempre digo para os residentes, isso que acontece na porta de fora do hospital, ninguém sabe, não é o paciente número tal, né? É alguém que tem uma família, que tem filhos, então a gente tem que se dedicar mesmo a fazer o que a gente puder de melhor para trazer essa situação de... Hoje, então, eles são o 5º país, os Estados Unidos adoram ranking, né? A UCLA é o 5º do país em transplante de coração e cirurgias cardíacas. Obrigada, pessoal.
Então, agora, pessoal, eu selecionei 3 casos clínicos para ilustrar o eco, então, e depois a gente passa para a parte do raio-x. Esse é quase que o nosso dia a dia. Então, o paciente apresentou parada cardíaca fora do hospital, foi reanimado com sucesso, trazido do hospital submetido a cateterismo. É a porta de entrada de quem trabalha em um hospital que tem emergência para dor torácica. É o paciente que é trazido, então, pelo SAMU ou por outro sistema de apoio, e foi ao cateterismo, lesão em 3 vasos, a gente chama, geralmente quando são lesões em tronco de coronária ou em 3 vasos, é indicativo de cirurgia cardíaca, não é indicativo de se colocar stent. Então, foi indicada a CRM, e quando foi feito um ecocardio prévio do paciente, a fração estimada era uma fração baixa, 30 a 35%, o normal é acima de 55% para homem, mas é esperado porque recém o paciente teve a parada cardíaca e tudo, então ele está nessa situação ainda. Então esse é o paciente foi a CRM, esse é o eco transoperatório. A gente usa essa imagem, o Marcelo deve ter colocado de manhã essa imagem. Lembrem que a sonda ela vai por dentro do esôfago, a gente põe ela no estômago e faz uma anteroflexão e consegue ver o coração. Como se cortasse a pontinha e olhasse embaixo. Então essa é uma das melhores visões que a gente tem para a função cardíaca. Então quando a gente está sem DSEC, eu normalmente posiciono a sonda nessa visão, porque eu consigo ver bem a contratilidade, eu consigo ver bem se isso aqui é o espaço que ele fica dentro, que estaria o sangue, então eu consigo ver se está hipovolêmico ou não, eu busco muita informação nessa imagem. E existe uma divisão aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o septo interventricular, aqui é o ventrículo direito. Então a parede que está entre os dois é a parede do septal, que a gente chama. Aqui a gente chama de parede anterior, parede lateral e parede inferior, que antigamente era chamada posterior. Por que isso? Porque toda vez que vocês foram ver até exames de familiares, está escrito lá, paciente apresenta acinesia na parede inferolateral. Por quê? Porque cada parede ou cada segmento tem uma correspondência de uma irrigação pela artéria. E conforme a gente vê aqui, por mais que eu falei que a fração de ejeção ela é baixa, 35%, a gente consegue, eu vou dizer para vocês isso, que todas as paredes têm uma contratilidade boa, a gente considera adequada. Tá? Se há uma falha, é uma falha global, mas então a gente olha todos esses fatores. Então, seja na descrição que eu estava falando para vocês, isso corresponde a cada, como o eletro. Tu vê pelo eletro que área, que coronária que está comprometida, e aqui tu vê na imagem qual a coronária está comprometida. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: em relação ao eco perioperatório, podemos afirmar que... Eu não sei se eu deixo um tempinho, se eu vou uma a uma e a gente vai conversando, melhor, né? Então, aqui, o eco... A resposta correta dessa afirmativa é a alternativa C. O eco tem a habilidade de detectar e diagnosticar isquemia antes de qualquer outro monitor. As alterações que tem na mobilidade da parede, elas são anteriores ao que aparece no monitor cardíaco. Tá? Então, o eco realmente ele é muito bom para a gente detectar essas isquemias. Por isso que quando a gente está na cirurgia de revascularização, a gente faz antes e vê várias imagens e depois faz novamente para ver se houve melhora. Óbvio que ao corrigir aquela coronária, não quer dizer que abruptamente que ela já vai sair batendo melhor. Mas o contrário, sim. Se já estava batendo ruim e isso ficou pior, é que aquela ponte não está boa. Né? O cirurgião vai ter que fazer alguma coisa. Rever a ponte, ou às vezes só um espasmo, a gente começar com nitroglicerina, enfim, tem os caminhos a serem seguidos. Aqui, essa alternativa não é superior às alterações, sim, ele é superior. Aqui serve apenas para ver estruturas, mas não isquemia. Não, ele serve para ver estruturas e isquemia. Detecta a detecção de isquemia do eletro no pós-cirurgia é superior ao exame.
Não, e eu não quero pós-cirurgia, eu quero já durante a cirurgia saber o que está acontecendo. E eu coloquei, então, estamos realizando a cirurgia corretiva, não necessitamos monitorizar com eco. Sim, mesmo fazendo a cirurgia, nós devemos monitorizar com eco, porque a gente só vai ver o resultado, se não tiver o eco, quando o paciente estiver na UTI, aquele paciente difícil de sair da ventilação, hipotenso, difícil de sair de hidróxido, tu vai ver, ele acabou tendo infartado, e isso eu posso ver durante o procedimento. E advém daqui, essas são imagens de 4 câmaras, 2 câmaras, eixo longo, e cada uma dessas imagens tem as correspondências das coronárias. E aquela que eu falei para vocês, então, aqui coronária direita, descendente anterior, circunflexa, e aí que eu me baseio quando eu olho para eu saber qual área que piorou e qual área que houve melhora. E além desse aqui, existem aquelas divisões, a gente divide o coração em porção média, base e apical, em todas essas visões, e a gente consegue dizer, na porção ínfero, lateral, média, existe um comprometimento, tu consegue dividir tudo, que é o que tu vê no laudo, por exemplo, do trânsito torácico. Tá? A gente não esmiuça tanto quanto o cardiologista, cinesia, hipocinesia, a gente é mais grosseiro na visão, dizendo, está alterado, não ficou bom, está batendo pior do que estava, essa informação que a gente passa para o cirurgião. Outro caso é o nosso dia a dia também, paciente de 78 anos masculino, é um paciente que ele vem uma consulta porque está tendo angina é dor precordial e dispneia aos esforços, só que ela vem piorando ultimamente, tem um histórico de ter boa saúde e antes uma tolerância excelente à atividade física. No exame, foi auscultado o sopro cardíaco e ele fez um eco transtorácico. Né? Toda vez que numa anamnese a gente tem essa ausculta de sopros, o eco ele se presta muito bem para ver qual estrutura que está gerando esse sopro. Pelas características do sopro a gente já consegue direcionar, mas a gente sempre pede. E aí foi achado estenose aórtica grave e indicado a cirurgia. A estenose aórtica é uma doença comum na velhice, então por isso que a gente vai ver pacientes com essa idade. Geralmente é por calcificação, as válvulas, a gente vai envelhecendo e vai havendo calcificações em várias estruturas, então a válvula aórtica é uma. E existe também, em países desenvolvidos, é muito associado à dislipidemia, colesterol alterado, obesidade, tem essa parte de aterosclerose, que acontece também na válvula. E o tratamento, quando ela é grave, ou é a troca, ou hoje em dia se pode fazer uns procedimentos hemodinâmicos, que é chamado TAV, que tu não tira a válvula velha, tu põe uma válvula nova sobre aquela ali. Infelizmente o procedimento ainda não é coberto pelo SUS, então a gente vai ver no Sistema Único o paciente indo à cirurgia. E também para a TAV, mesmo que tivesse o convênio, tem alguns critérios para serem avaliados se é possível fazer ou não. Então, esse é um ecocardio do paciente. Isso aqui é a válvula aórtica. Ela é para ser bem fininha como aqui, olha, cheia de várias bolotas, isso tudo é cálcio, tá? Ela tem que abrir quase todo esse tamanho aqui, ela abre só um pouquinho aqui no meio, então a gente faz uma série de medidas e denota então a lesão como grave. Isso aqui que acontece, esse é uma foto do perioperatório, ela é para abrir quase tudo isso aqui, ela só abriu esse tantinho assim, por isso que o paciente vai fazendo exercício, vai cansando, vai tendo falta de ar. Bem espessado os folhetos, é para ser um papelzinho, se a gente vai fazer um eco na gente jovem, a gente vai ver um papelzinho assim, bem fininho, porque é para ser dessa forma, e aqui bastante espessado. Então a alternativa aqui é fazer a troca da válvula. Tá? Bom, aqui uma outra visão, já feita a troca. Tá? Olha só agora, olha que ela abre, aqui, isso aqui é onde prende a válvula, e aqui os folhetos, isso aqui, tu viu bem fininho, ali, ele abre aqui e abre lá, então passando adequadamente o fluxo sanguíneo por ali. Então trocou, depois que troca a gente faz uma série de medidas também para ver se está adequado, o número de válvula que o cirurgião usou, se está proporcional ao tamanho, enfim, tem uma série de avaliações.
Então, a pergunta nesse caso que eu questionei é em relação ao eco na estenose aórtica. Tá? A resposta certa é a B, deve ser usado no intraoperatório para avaliação da válvula e da troca da mesma. A gente consegue, além de ver se a válvula está ok, às vezes, quando tem muito cálcio ali, que naquela imagem eu mostrei, o cirurgião, ao dar os pontos, ele pode ficar com uns pequenos vazamentos, que a gente chama de leaks, tu consegue ver isso na hora. Aí o cirurgião ruim é que se tu entrar em SEC de novo, tu tem que retirar e ajeitar. Então, existem outras alternativas até para corrigir isso, mas tu já vê no momento adequado. E essas alternativas, tipo, só usar no pré-operatório, pelo risco de lesar a válvula, não tem fundamento nenhum, porque, de novo, o eco é feito pelo esôfago, a gente nem chega na válvula. Se o paciente já tem o transtorácico, não tem necessidade de usar intraoperatório, não, tu consegue fazer todas essas avaliações que eu coloquei. O uso fica a critério do tipo de válvula que o cirurgião usará. Também não. Qualquer tipo de válvula tu pode usar. Com as válvulas mecânicas, elas dificultam um pouco, porque ela é um metalzinho, quase metal, então o eco dá muito reflexo, mas é possível avaliar. E também a avaliação só depois que dá alta não tem sentido sim a gente fazer durante o exame. E então aqui, o uso do eco no intraoperatório, qualquer cirurgia cardíaca que abra o coração, deve ser usado o eco. Existe um guideline que orienta o uso nesse cenário. O último caso, não é para assustar, mas existe. Paciente de 25 anos, saudável, treinando para uma maratona, era uma prova de corrida, começou a se queixar de cansaço, falta de ar. Para alguém que está prestes a fazer uma prova dessas, é alguém que tem um excelente condicionamento físico. E aí veio a notícia, uma endocardite. Endocardite é uma doença infecciosa grave, que acomete as válvulas cardíacas. Normalmente se começa com tratamento de antibiótico, e não respondendo o tratamento de antibiótico, a gente parte então para a troca de válvula. A endocardite, ela pode acometer qualquer uma das válvulas cardíacas, mas mitral e aórtica são válvulas mais comuns. Toda vez que não responde ao tratamento com antibiótico, tem que ir à cirurgia, ou toda vez que emboliza, que essa endocardite, essa infecção, ela sai dessa válvula e ela pode embolizar para o dedo do pé. A gente vê muito comum em extremidades, ou vê uma paciente jovem que fez um AVC, e aí tu vai investigar e acha endocardite, se tu acha rapidamente porque ela emboliza, porque senão às vezes o diagnóstico fica meio demorado, assim. Qual é o problema? O problema é que é uma paciente jovem, tá? E existem dois tipos de válvulas que se usa. Uma válvula mecânica, que você já deve ter visto, que tem que anticoagular para a vida inteira. E aos 25 anos, tu colocar uma anticoagulação em alguém que pensa em ter filho, que tem às vezes, dificuldade de aderir ao tratamento, a própria anticoagulação tem interferência com alimento, com uma série de remédios, enfim, é oneroso para o paciente. A outra alternativa é a válvula biológica. O problema da válvula biológica é que em 10, 12 anos tu tem que trocar. Então, aos 35 tu vai, aos 40 tu faz outra, aos 50 e poucos tu faz outra. Então, uma alternativa ao paciente jovem é a plastia. A plastia, tu não troca a válvula, tu só mexe nela e corrige. Então, olha só o eco da paciente, aqui a válvula mitral, e ali tem vocês vão ver que aparece de vez em quando, ó, aquela bolinha ali, ó, que vai aparecer de novo, é a endocardite. Então, aquilo ali para se soltar e andar por todo o organismo é muito fácil, tá? Não respondeu ao antibiótico, tem que ir à cirurgia. Plastia, normalmente se fazia plastia, o paciente ia para a UTI, acordava da UTI, ou dificuldade de acordar, tu ia lá, a plastia tinha ficado na porcaria, tá? Não é pela habilidade ou não de cirurgião, mas às vezes depende do folheto, é difícil, tudo. Então, tu vê na hora, e em vendo na hora, tu já consegue fazer a correção, ó, vamos ter que ajustar mais um pouco, não ficou boa, então tem essa vantagem. A gente, no Rio Grande do Sul, não está tanto assim, mas era um estado mais diferenciado em relação ao resto do país. A gente tem muito mais aqui alterações de válvula aórtica
por causa enfim, a gente come muita carne gorda, tem mais alterações assim de dislipidemia. E locais infelizmente, mais pobres da população, a gente vê mais endocardite. Eu me lembro, eu fiz um estágio no Rio, e no Instituto Laranjeiras, e eles tinham horrores de endocardite. Eles mesmos diziam, o Rio é um estado pobre, a saúde é muito ruim, então a gente vê muito disso de endocardite. E aqui foi feita a plastia, né? A gente tem como avaliar por N medidas e ângulos para ver se ela ficou adequada. Não temos mais aquela bolinha ali prestes a sair, então o tratamento foi efetivo. Então, em relação às plastias, o eco em relação à plastia. A resposta correta é a D. Então, em cirurgias de válvula, plastia ou troca, a indicação do eco é mandatória, porque a gente consegue ver em loco e em tempo real o que está acontecendo. O uso da tecnologia condicionada à válvula comprometida não quer dizer qualquer uma das válvulas se beneficiam. O uso é condicionado ao tipo de tratamento escolhido pelo cirurgião, também não. Se ele pode escolher fazer plastia ou fazer a troca, a gente tem que lançar a mão. Não se deve usar eco em pacientes com endocardite infecciosa, não tem problema nenhum. Novamente, o aparelho ele passa pelo esôfago, não encosta em nada, tá? E somente se usa o eco se for realizada a plastia. Não, tanto plastia quanto troca a gente tem que usar, tá? Então, a resposta correta é D. A gente volta àquele guideline que diz que, toda cirurgia aberta, por exemplo, vascular, outras cirurgias torácicas, tem que, então, lançar a mão do ecocardio.